Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro. Graça e paz a todos, meu nome é Carlos, eu sou pastor das Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e também a Segunda Igreja Presbiteriana em Casimiro de Abreu. Estamos hoje aqui para trazermos mais uma reflexão da palavra de nosso Senhor como auxílio aos nossos cultos domésticos, numa série de breves reflexões que temos trabalhado aí ao longo das semanas no livro de Atos dos Apóstolos. Mas vamos iniciar orando, clamando ao Senhor por graça nesses momentos em que aqui compartilharemos deste culto da palavra do Senhor. Oremos todos. Senhor, nosso Deus e Pai, bendito seja o teu santo nome. Como é bom estar na tua presença, como é bom te servir, como é bom, meu Deus, estar em comunhão com os crentes, mesmo que à distância, Senhor, nesse período difícil que temos passado. Contudo, o teu nome não deixa de ser exaltado, o teu nome não deixa de ser buscado, Senhor, que é o que nós procuramos fazer através desses nossos cultos online, Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor derrame sobre a vida de cada um dos teus servos a tua graça, ministrando no nosso coração a tua palavra, ouvindo a nossa oração e recebendo do teu povo a devida adoração. Nos abençoe, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Em forma de culto, quero convidar a todos para lerem comigo aqui o Salmo de número 23, mais um Salmo de Davi, talvez o mais conhecido de todos os Salmos, aonde muitos, inclusive, o conhecem de cor. Em seus 6 breves versos, Salmo 23, Davi ele expõe toda a sua dependência em Deus, bem como ele demonstra toda a sua fé e confiança naquele a quem ele de forma doce chama de pastor. No verso 1, Davi ele exclama: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A sentença preciosa e maravilhosa deste verso 1 é a seguinte: se o Senhor, Deus Criador, soberano sobre todas as coisas, se Ele é o meu pastor, o meu cuidador e guia, eu tenho tudo. Obviamente, então, consequentemente, então, nada me falta. Este é o único comentário que nós faremos a este salmo, porque o que vem a seguir é apenas uma sequência perfeita desta primeira sentença do Salmo 1. Então vamos lá. Se o Senhor, Deus Criador, soberano sobre tudo, é o meu pastor, o meu cuidador e guia, é certo que, a partir do verso 2, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Verso 3, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Verso 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Verso 5, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Verso 6, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Porque o Senhor, Deus Criador, soberano sobre tudo, é o meu pastor. Esta é a belíssima sentença que nos apresenta esse maravilhoso Salmo de Davi. Vamos cantar um cântico ao Senhor, adorar ao nosso Deus, e aí em seguida retornaremos aqui orando uma vez mais e aqui partindo então para a nossa reflexão, que é o momento mais importante desse nosso vídeo aqui. Cantemos ao Senhor nesse instante. Eu quero uma música simples, bem fácil de se cantar, que nestes momentos de crises me ajude a rememorar que em tempos piores que este, meu Deus, tu livraste o teu povo, e em dias de angústias e medo tem sido um Deus maravilhoso. Eu quero a canção mais singela, pra mente não se esquecer, nas lutas que a vida revela.
que teu é o controle, o poder, que abriste o mar pelo meio, que as águas mandaste parar, e a fúria do vento que veio, disseste assim, sossegai, porque és Deus maravilhoso, Deus que os conselhos nos dás, eterno Deus forte e formoso, príncipe, princípio da paz. Eu quero a canção mais singela, pra mente jamais esquecer, nas lutas que a vida revela, que teu é o controle, o poder, que abriste o mar pelo meio, que as águas mandaste parar, e a fúria do vento que veio, disseste assim, sossegai, porque és Deus maravilhoso, Deus que os conselhos nos dás, eterno Deus forte e formoso, príncipe, princípio da paz. Obrigado, Senhor Deus, pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu perdão, pelos nossos pecados, Senhor Deus. Mas também nesse momento, Senhor Deus, quero te pedir, em nome de Jesus, que o Senhor esteja falando profundamente, Senhor Deus, aos nossos corações, através da tua palavra, Senhor Deus, que vai ser ministrada, Senhor Deus, pelo teu filho, pastor Carlos, que venha de encontro, Senhor Deus, às nossas necessidades. Que Senhor esteja falando conosco, Senhor Deus, porque nós precisamos, Senhor, ouvir da tua palavra, ouvir dos teus ensinamentos. Te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. O nosso texto de hoje, que encerramos aqui o capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos, é o texto que vai dos versos de 31 a 43, que passo a ler agora. Acompanhe comigo, por favor. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Passando Pedro por toda a parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Havia em Jope, verso 36, uma discípula por nome Tábita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer, e depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com eles. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou:
e voltando-se para o corpo, disse: Tábita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Verso 42, isso se tornou conhecido por toda a Jope e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias em casa de um curtidor chamado Simão. Então, prosseguindo aqui com a nossa série de breves reflexões no livro de Atos dos Apóstolos, chegamos então ao fim do capítulo 9, onde nós temos aqui um pequeno relato acerca de um breve momento de paz vivido pela igreja primitiva, descrito aqui apenas no verso 31, que será um destaque da nossa reflexão, para em seguida aqui nós termos a reintrodução de Pedro no livro de Atos, a partir de dois importantes sinais realizados através da vida dele. O primeiro sinal dele foi a cura de Enéas, um breve relato também dos versos de 32 a 35, tratando-se de um paralítico que vivia há 8 anos de cama, e em seguida, o segundo sinal ali manifestado através das mãos de Pedro, a ressurreição de uma mulher chamada Tábita, que está aí dos versos de 36 a 43, trazendo grande espanto a todos ali na cidade por conta desta ressurreição. Então, esses 3 cenários que nós temos aqui no capítulo 9, praticamente eles não têm relação entre si, a não ser que a cidade de Lida, onde Enéas foi curado, ela ficava relativamente perto da cidade de Jope, onde Tábita foi ressurreta ali. Ficava essa cidade cerca de 17 quilômetros de distância uma da outra. E que estes 2 relatos desses sinais aí, diferentemente de todo o contexto anterior, desde a prisão dos apóstolos, passando aí pelo martírio de Estevão e a tentativa de assassinato aí de Paulo em 2 oportunidades, a igreja ela sofria grande perseguição. Já aqui no verso 31, ela está num momento diferente. Vamos reler o verso 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. E no conforto do Espírito Santo crescia em número. E é aí que uma coisa nos chama muito a atenção nesse relato de breve momento de paz em que a igreja vivia aqui. O que nós temos? Esta igreja ela ia sendo edificada, caminhava no temor do Senhor e pela ação do Espírito Santo crescia em número. Portanto, nós temos aqui 3 coisas que caracterizavam a igreja primitiva nesse período de paz. Vamos repetir para decorar? Ela ia sendo edificada, caminhava no temor do Senhor e pela ação do Espírito Santo crescia em número. Mas se você tem acompanhado aqui nessa nossa série de reflexões aqui com muita atenção, você haverá de recordar comigo que no tempo em que a igreja sofria perseguições, como citamos aqui, desde a prisão dos apóstolos, passando pelo martírio de Estevão, passando aqui pelas tentativas, as 2 tentativas de assassinato de Paulo, veja que nesse período, quais as características que a igreja, que perpassavam a igreja primitiva no período de perseguição? Ela ia sendo edificada, ela caminhava no temor do Senhor e pela ação do Espírito Santo ela crescia em número. Sim, durante esses períodos difíceis que a igreja primitiva passou anteriormente, que nós tratamos aqui nos capítulos anteriores, estas mesmas 3 características se mantinham sobre a igreja. Então, qual é a lição que nós tiramos disso? 3 características preciosas. Em tempos de paz, mantinham-se essas 3 características preciosas da igreja em tempos difíceis. O que nós aprendemos com isso? Que os propósitos de Deus para a sua igreja independem das circunstâncias deste mundo, mas que prevalecem dependendo tão somente da vontade do Senhor da igreja. Se somos mais ou menos perseguidos, não importa. Nada mudará os decretos eternos de Deus para a sua igreja. Portanto, diante desta pandemia que nós temos vivido, na questão aí das nossas igrejas estarem fechadas,
nos impedindo o culto público, e ainda nesse retorno de várias igrejas em algumas cidades, passando aí por protocolos rígidos para a abertura de suas igrejas, saibamos que diante de todas essas coisas, nós estamos, a igreja de Cristo, a verdadeira igreja de Cristo, ela está debaixo da poderosa mão de Deus, que usa esse momento, inclusive, para manifestar a sua graça, aonde a verdadeira igreja de Cristo hoje não se abala, não desanima, não esfria, mas permanece hoje sendo edificada, caminhando no temor do Senhor e pela ação do Espírito Santo também continua crescendo em número. Por que isso acontece? Porque a verdadeira igreja de Cristo não vive por circunstâncias, mas vive pela palavra de Deus. Veja aqui no breve relato da cura de Enéas, conquanto nós temos a tendência de olhar apenas para este grande milagre e admirar-se, da cura de um paralítico que vivia numa cama há 8 anos, no verso 35, veja o que de mais importante aconteceu na cidade de Lida, aonde este homem foi curado. Diz assim o texto: viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Por que isso aconteceu? Porque no verso 34, Pedro anuncia a Jesus que curava aquele paralítico. Enéas, Jesus Cristo te cura, foi a exclamação de Pedro. Ora, irmãos, apesar de o autor aqui não mencionar, é óbvio que Pedro trouxe uma clara exposição do evangelho naquela cidade, fazendo com que fosse possível que todos, segundo a expressão do texto, entregassem as suas vidas a Jesus Cristo, fazendo então com que a igreja crescesse consideravelmente em número. Semelhantemente, conquanto a ressurreição de Tábita chame-nos até muito mais a atenção do que a cura de um paralítico, veja aqui no verso 42 o que demais aconteceu na cidade de Jope, onde essa mulher voltou à vida. Diz assim o texto: isso se tornou conhecido por toda a Jope, a ressurreição de Tábita. E aí em seguida o texto diz: e muitos creram no Senhor, motivando inclusive que no verso seguinte vai falar sobre isso, que fosse necessário que Pedro ficasse ali muitos dias naquela região. O que Pedro ficou fazendo naquela região? Tão somente curando as pessoas? Essencialmente pregando o Evangelho, anunciando a salvação em Jesus Cristo, para que a igreja de Cristo fosse edificada, caminhasse no temor do Senhor e pudesse crescer em número, fazendo com que muitos naquelas cidades pudessem ser transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor na fé em Jesus Cristo. O que nós estamos querendo dizer com isso? Que as curas não eram importantes? Claro que eram, mas que a pregação da palavra é o que faz a igreja brotar, a igreja nascer, pessoas se converterem, e aí ela vai crescendo, sendo edificada, caminhando no temor do Senhor e crescendo em número. Portanto, meus irmãos, que a minha vida e a sua vida, mesmo em tempos difíceis como esses, que elas continuem a ser edificadas, que elas continuem a caminhar no temor do Senhor, e que possamos fazer com que esta igreja cresça em número. De que forma? Quando eu e quando você, de fato, assumirmos a missão que nos foi dada, anunciar o Evangelho de Cristo, para que a igreja prevaleça, para que Cristo seja exaltado, para que a boa vontade do Senhor se cumpra, para que os decretos do Senhor sejam, de fato, vividos pela minha vida e pela sua vida. Que Deus te abençoe. Se assim o Senhor nos permitir, em nossa próxima reflexão, entraremos aí no capítulo 10 do livro de Atos dos Apóstolos. Deus abençoe a todos. Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro.